Olá, irmãos, amigos, mais uma vez, obrigado pela permissão de adentrar nos seus lares aí através da transmissão da mensagem do Senhor. Nesse período de confinamento, cremos em Deus que em breve tudo isso vai passar e voltaremos à nossa rotina normal. Preguei esta semana uma série de mensagens tentando mostrar o que é a Páscoa. E vou fazer um resumo nesta noite, encerrando o assunto com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler como base um versículo em 1 Coríntios, escrito por Paulo, capítulo 5, verso de número 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo fala da, da questão de Cristo ser a Páscoa. Por quê? Por que Paulo menciona isto? Nós mostramos no decorrer desta semana, desde domingo pela manhã, quando o homem pecou. Deus criou um homem, um casal perfeito. Eles pecaram. O pecado entrou no mundo pela raça humana. Então, o salário do pecado, escrito por Paulo em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, o preço é a morte. Deus, para salvar Adão e Eva, sacrificou um animal. Teve derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E Deus pegou aquele couro do animal e cobriu Adão e Eva. Eles haviam feito vestes para eles. Deus reprovou. Aquele tipo de veste não servia. As vestes que servem à cobertura que Deus faz para o ser humano. De lá para cá, em todo o Velho Testamento, Deus vai mostrando o sacrifício de animal, treinando o povo hebreu para o dia que o sacrifício seria o próprio Filho de Deus. Deus treinou esse povo. Eles saíram da sua terra prometida e foram para o Egito. Contamos a história de Abraão, contamos a história de Isaac, contamos a história de Jacó. Depois, as 12 tribos, entre elas separamos Judá. A importância de saber a divisão das tribos. Hoje pela manhã falamos na questão de Moisés, e Moisés vem da tribo de Levi. Que interessante, é importante conhecer as tribos. Moisés era sacerdote da tribo de Levi. Quando chega Judá, no livro de Hebreus, a tribo de Judá não era uma tribo de sacerdotes, era a tribo de reis. Jesus vem da tribo de Judá. Então, é importante conhecer a divisão, é importante conhecer a história, essa genealogia, para chegar até aqui e entender por que Paulo menciona Cristo é a nossa Páscoa. Aquele povo preso no cativeiro egípcio, quando José estava lá, estava tudo tranquilo. Mostramos José também. Estava tudo tranquilo, mas a Bíblia diz que José morreu. E levantou-se outro faraó, que não conheceu a José. E o outro faraó colocou o povo de Israel no cativeiro. Eles sofriam. E Deus resolveu libertar o povo de Israel. E chamou quem? Moisés. Falamos essa semana, se você pegar as mensagens gravadas aí, você vai ver sobre Moisés e sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Que mulher de fé. Então Deus levantou, Deus usa seres humanos. E Deus libertou o povo de Israel. Quando chega no capítulo 12, depois das 10 pragas, as 9, porque a 10ª foi a morte do primogênito, Deus dá uma ordem a todo o povo de Israel, que eles deveriam sacrificar um cordeiro. E mostra como ele deveria ser comido e as características do cordeiro: macho, sem mácula, teria que ser separado, ele teria que ficar sendo examinado alguns dias. Jesus ficou vários dias ali. Tudo encaixa com o Senhor Jesus, tudo tipifica a pessoa de Cristo.
E quando morreu o primogênito, a palavra de Deus diz que meia-noite, a palavra de Deus não falha, todos os primogênitos iriam morrer. E naquele dia, prometido por Deus, o anjo destruidor veio. Mas nas casas que tinha a marca do sangue na porta, o anjo destruidor não matou os primogênitos. Não destruiu aquele lar. Aquela casa permaneceu intacta. Onde tem o sangue do Cordeiro de Deus, Satanás não pode tocar, não pode destruir. Ele não tem esse poder, porque Deus é soberano. Deus é o único soberano, único todo-poderoso. Ali estava a marca, e o anjo passou e não destruiu. Mas nas casas diversas, onde não creram em Deus, o anjo destruiu, matou o primogênito. Você já pensou em toda casa um velório? Toda casa um defunto? Cena triste. A Bíblia diz que não houve outra igual. Ele manda chamar Moisés e diz, vão embora. E eles partem. Aí Moisés diz, esta é a nossa Páscoa. Todas as vezes vocês vão comemorar este culto. A palavra Páscoa ali significa passar por cima. Passar, a palavra hebraica, pessa. Passar por cima. Esta é a Páscoa do povo hebreu. Hoje, qual é a Páscoa nossa? Quem tem o sangue de Cristo, Satanás não pode destruir, não pode condenar, ele tem que passar por cima. Você precisa crer. Aquele povo hebreu da Páscoa de Êxodo 12, de muitos anos atrás, se eles não tivessem matado o cordeiro, o que iria acontecer com eles? O primogênito seria destruído. Se eles não tivessem passado o sangue na porta, teria sido destruído. Se eles tivessem saído de casa, teria sido destruído. Se eles não cozinhassem da maneira correta, teriam sido destruídos. Se pegasse um cordeiro machucado, teriam sido destruídos. Cordeiro com mancha, teriam sido destruídos. Todas as regras de Deus têm que ser seguidas. Só tem um cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. Eles creram, eles obedeceram, por isso foram poupados. Se você crê no Cordeiro de Deus, Deus vai poupar a sua vida. E só o Cordeiro de Deus pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Ele, o livro do Cordeiro de Deus. Só Ele. Mostramos a tribo de Judá lá em Apocalipse 5. Só o leão da tribo de Judá pode abrir o selo. Mostramos pela manhã Apocalipse 13:8. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Olhe, só esse Cordeiro. Eu quero finalizar essa série de mensagens. Finalizar essa série de mensagens sobre a Páscoa. Amanhã nós continuamos. Amanhã nós vamos pregar Quem Sou Eu? Ou troquei, não lembro. E terça, a morte não avisa. Ou se eu troquei a troca dos 2 dias aí. Mas vamos gravar essas mensagens. Por isso que Paulo diz, Cristo é a nossa Páscoa. Vamos voltar para ver as 3 últimas horas de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 27. No verso 45 e o verso 46. Diz assim, ó. Isso aqui agora entre 12:00 e 3h da tarde. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se você notou o diálogo de Jesus na Bíblia. O diálogo de Jesus é com o Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. João 17, Jesus orou ao Pai, Deus. Ele não fala Deus. Jesus se refere ao Pai. O diálogo de Jesus é com o Pai. Agora, neste verso, Jesus se refere a Deus meu, por que me desamparaste? Acho que só tem uma maneira de entender esta passagem. Se nós lemos alguns versos de Isaías, capítulo 53. Talvez a gente consiga compreender aqui. Vou voltar para Isaías 53 e vamos ler alguns versículos. Os 52 eu só vou citar. Os últimos versos do 52, Jesus não parecia mais com um ser humano. Ele estava tão deformado que não parecia mais ser humano. Jesus chegou na cruz, ele não parecia mais com um humano. De tanto ter apanhado, sofrido, maltratado, por causa dos meus e dos seus pecados. Agora, aqui no verso capítulo 53, verso de número 2, diz assim, ó, e foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.
Ele não parecia mais com humano, estava todo deformado. Verso de número 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Os discípulos fugiram, ele ficou sozinho. Era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido. Ó Mateus lá, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ferido e oprimido de Deus. Verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele nos deu a paz verdadeira. Ele nos deu a vida eterna. Agora ele foi oprimido, moído. Ele foi castigado. Agora, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías diz que Deus teve prazer naquele momento. Como entender isto? Humanamente, vamos tentar explicar, para que você possa entender o que é o amor de Deus por mim e por você. É muito amor. Para entender isso aqui, você vai entender o quanto Deus te ama. O versículo 9 e 10, o 10 que menciona o assunto. Ó. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Verso 10. Todavia, olha lá, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia ao Senhor, Deus, agradou moê-lo. O que estava acontecendo? Vamos tentar explicar. Na primeira hora na cruz, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus, o Criador, o Pai, ia tirar o filho da cruz, ele não aguentava ver mais aquela agonia do filho. E o filho falou, Pai, para, se eu não morrer, não há salvação. Só que só tinha uma coisa que assustava Jesus, só tinha algo único que assustava Jesus, o momento da separação dele com Deus. Por que eles teriam que se separar? Porque Deus é santo, Deus não recebe pecado. Quando o homem pecou lá no Éden, que nós estávamos traçando essa linhagem, o pecado entrou no homem. Deus não aceita pecado. Por Deus não aceitar pecado, teria que haver uma separação da divindade de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele diz em Mateus 27, ele não diz chamou Deus, ele diz Deus, ele não chamou Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Olhe, ele diz, Deus, presta atenção agora, ó, o pai estava ali junto com o filho, os dois estavam juntos. O pai teria que se transformar em Deus, juiz do universo. E ele ia julgar a causa em quem? No filho, que era quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus iria se esvaziar da sua divindade, iria se transformar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a Páscoa. Jesus, ele recebe todos os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ele se fez maldito por nós. Ele carregou a maldição nossa sobre ele. Só tinha uma coisa que poderia aplacar a ira de Deus contra o pecado: a morte. Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele substituiu eu e você naquela cruz. Ele foi o substituto dos nossos erros. Sem ele, todos nós iríamos para o inferno.
todos. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o jogo de palavras. O Pai se transforma em juiz, juiz não tem contato com o réu. E Jesus se transforma em Cordeiro de Deus. Era a única coisa que Jesus tinha medo. É o que o profeta Isaías disse: o Senhor se agradou moê-lo. Por quê? Por amor a mim, o ser humano, a Giovanni, aos intérpretes, Riva, Sádila. Deus, por amor a nós, ele preferiu ver o filho dele morrer naquela cruz. Ele viu o filho dele agonizando e ele não tirou daquela cruz para nos salvar. Deixa eu mostrar 2 ou 3 versos para você do que Jesus passou. E em Marcos ele diz que teve pavor, ele teve medo. Vamos ver primeiro Mateus. Deixa eu só achar o verso. Finalzinho do livro de Mateus, Jesus diz assim: Mateus, depois do cálice, sumiu na mente aqui agora. Deixa eu pegar Marcos. Marcos está mais. Marcos capítulo 14, o verso 32 diz assim: ó, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus disse que a alma dele estava triste, ele começou a ter pavor. Esse pavor é medo. Ele sabia que o momento que ele iria receber os pecados da humanidade, ele teria que se separar da divindade, iria ficar sozinho. Ele foi abandonado, ficou só na cruz, recebendo os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não chamou Pai, ele chamou por Deus. Deus meu. Ele teria que se esvaziar. Ele teria que ficar como Cordeiro de Deus. E o Pai, como juiz do universo, como Deus, para julgar. Aqui em Lucas, no finalzinho de Lucas, ele diz assim, ó, no capítulo 22, no versículo 41. E apartou-se dele acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso aqui, irmãos, é citado na medicina como hematidose. O estresse, a tensão é tão alta que os vasos se rompem e as gotas de suor se transformam em gotas de sangue. A agonia do Senhor foi tão tensa, quem escreveu isso aqui foi Lucas. Lucas era médico, então ele tinha conhecimento. Ele diz que o suor de Cristo se transformou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Ele sabia que iria ficar sozinho para receber os pecados da humanidade. Aqui está, irmãos, a verdadeira Páscoa. Aqui está o sofrimento verdadeiro do Filho de Deus, por amor a mim e a você. Aqui está, irmãos, quando Deus amou de tal maneira o ser humano, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele é o único que pode dar eternidade. Esta é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa eternidade, Cristo é a nossa vida, o futuro, Cristo é tudo para nós. Ele perdoou os nossos pecados.
se arrepende, se entrega a Jesus Cristo, você terá os seus pecados perdoados, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Só Ele pode fazer isso. E mais ninguém, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, ninguém. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Ele recebeu os nossos pecados. Ele se fez o sacrifício vivo naquela cruz. Quando nós chegamos em João, capítulo 19, nós vimos na última sobre a conversa dele com Maria. Mas João, capítulo 19, depois que ele diz, mulher, eis aí o teu filho, verso 28, ele diz assim, depois sabendo Jesus, era o momento final. Depois, 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas essas coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no isope. Lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus é o Criador de tudo, Colossenses capítulo 1. Ele é o Criador da água. Depois de tanto tempo, uma noite inteira, sem comida, sem água, um corpo totalmente desidratado, já quase sem sangue, o centurião ultrapassou a lança, porque não podia quebrar as pernas, o cordeiro precisava ser perfeito. Ultrapassou com a lança, saiu o resto da água e do sangue que tinha no corpo de Cristo, para ver se ele realmente estava morto. Ele de repente pede água. Ou melhor, ele não pediu água. Ele diz, tenho sede. Ele já estava 6 horas pendurado naquela cruz, naquele sol escaldante daquela região do Oriente. 6 horas, depois de uma noite inteira apanhando, muito machucado, não parecia mais como um ser humano. Ele disse, tenho sede. Quando ele disse, tenho sede, pegaram vinagre. Vinagre é um ácido acético. Ele queima. Quando aquele vinagre bateu naqueles machucados do Senhor, doeu muito. Ele não podia abanar. Ele não podia usar suas próprias mãos para aliviar um pouco a sua própria dor, porque suas mãos estavam cravadas naquela cruz. Mãos que só fizeram o bem, mãos que só abençoaram, não podiam dar um alívio à sua própria dor naquele momento. E ele diz, está consumado. Sabe o que é essa palavra consumado no grego? Essa palavra significa tudo que poderia ser feito para salvar o humano, tudo foi realizado. Só tem uma coisa agora, o ser humano entender e se entregar a mim. No final do capítulo 19 e capítulo 20, nós mencionamos também essa semana sobre Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Foi a primeira pessoa a conversar com Jesus. Foi a primeira pessoa que anunciou a ressurreição de Jesus. Correu para os discípulos e anunciou, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não morreu. Nem a morte poderia deter o nosso Salvador. Se a morte tivesse detido Jesus, ele não seria Deus. E aí não haveria salvação. Mas a morte não deteve. Eu tenho um estudo, pastor James Nash, se não estiver no site da igreja, eu vou pedir para colocar hoje. Ele mostra qual o dia da morte de Cristo. Não foi sexta, não foi quinta, não foi sábado. Cristo morreu na quarta-feira. Vou mandar colocar no site o estudo que ele fez na nossa conferência nesse ano aqui na igreja. Cristo morreu na quarta-feira. E aí ele dá os detalhes do estudo, o porquê Cristo teria morrido na quarta-feira. Ele morreu e disse que iria ressuscitar. Ele avisou os discípulos que ressuscitaria. Pedro não acreditou. Pedro era ansioso, falava demais, não acreditou. Mas ele avisou. E ele ressuscitou. Ele ficou alguns dias aqui na terra. Depois ele subiu, Atos capítulo 1.
Ele está à direita do Pai, o Espírito Santo veio. Hoje habita conosco o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito. O diálogo entre os três sempre. Só o momento da cruz, só o momento da separação, só o momento que Jesus iria absolver os pecados. Naquele momento houve uma separação. Todos que têm um nome escrito no livro da vida, quando morrer, vai para a eternidade com Deus. Ao chegar no céu, um dia eu, Humberto, não mereço, mas o sangue de Cristo me lavou. Chegando diante do Pai, ele vai dizer, não te aceito, Humberto. E eu vou dizer na frente dele, entendo, sou um miserável pecador. E o Filho de Deus, Jesus, vai dizer, Pai, ele creu em mim, eu o lavei com o meu sangue. E o Pai vai dizer, por causa do sangue do meu filho, pode entrar. A decisão não é lá, a decisão é aqui. O nome já tem que estar escrito aqui, em vida, quando você ainda tem vida para fazer a sua escolha. Lá no túmulo, em Israel, tem uma frase lá dentro do túmulo, o versículo bíblico. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A morte não pôde deter Jesus. A morte não pode deter um servo de Jesus Cristo. A morte, na verdade, é a melhor coisa para aqueles que já se entregaram a Jesus, que sai dessa aflição dessa terra e vai morar com Deus no céu. Assim diz as Sagradas Escrituras. Qual a tua posição? Qual a tua crença? Qual a tua decisão? Está na hora, já passou do momento. Esses dias de confinamento, Deus quer que você tome uma decisão. Deus permitiu o confinamento no período da Páscoa. Ele tinha uma mensagem especial para a tua vida. E Ele quer ver qual será a tua decisão neste momento. Deus te ama. A prova do amor de Deus está na cruz do Calvário. Quando Ele viu o Filho morrendo e não tirou por minha causa, por sua causa. Te entrega a Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ele é Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais este momento. Obrigado por esta semana. Abençoa cada um que está ouvindo a tua mensagem, ó Deus. Que possam compreender e ser iluminados pelo Espírito Santo a entender a verdade e tomar a decisão mais importante da vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco. Cuida, ó Deus, desses. Livra-nos de sermos infectados por esse tal de coronavírus. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.